Boa noite. Estamos dando início a mais uma live do ciclo de lives Cairu. Hoje a live é sobre a experiência dos estudantes com as aulas remotas. Vamos ter participação de nossos alunos, dois dos nossos alunos, Jefferson e George, tá? Fiquem com a gente, que a gente vai falar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência, né, do curso de psicologia com as aulas remotas. A professora Jaice e o professor Juliano já falaram um pouquinho para vocês sobre como está sendo o curso de psicologia e como tem sido a psicologia diante da pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos escutar um pouco os estudantes, falar um pouquinho mais do ponto de vista dos estudantes. Eu sou a professora Carla Soares, eu sou psicóloga com mestrado e doutorado na área de saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e na Cairu eu ministro algumas disciplinas relacionadas à saúde, à psicologia social, né? Estou no curso desde a fundação do curso de psicologia há 4 anos e meio. Nossa primeira turma já vai se formar em 2021.1. Então eu tenho, junto com a professora Jaice, acompanhado esse curso desde o início, né? Um curso que é novo numa instituição bastante antiga, que é a Cairu, né? Uma instituição centenária com 115 anos de experiência, sempre à frente do seu tempo, inovando com tecnologias, com cursos. E nós da psicologia só não somos os caçulas, temos cursos mais novos, mas estamos entre essa leva de cursos dos últimos anos da Cairu, né? Então lá temos Ciências Contábeis, que é o curso pelo qual a Cairu mais é conhecido, mas também temos Administração, Direito, Pedagogia, Serviço Social, entre outros, né? E a nossa querida Psicologia. Também temos pós na área contábil, em Direito, Gestão, Educação, entre outras também. Hoje é uma da Psicologia, mas quem está acompanhando o ciclo de lives da Cairu já deve ter visto representados vários dos outros cursos, né? Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o curso de Psicologia. Como eu estava falando, estamos completando 4 anos, né? A professora Jaice e o professor Juliano já falaram um pouquinho sobre isso na live deles. Estamos com uma turma prestes a se formar, já passando por essas disciplinas, entrando no 9º semestre, e especificamente no nosso curso, agora no final do semestre, nós temos feito algumas atividades de encerramento. Teve a live de Jaice e Juliano, tem essa que é com a perspectiva dos estudantes, tivemos um arraiar remoto pelo Google Meet, que foi bem legal, com o pessoal caracterizado. Foi uma forma da gente conseguir se aproximar desse contexto. Nós temos agora, né, recapitulando algumas coisas que a professora Jaice e o professor Juliano já devem ter falado, mas é mais para contextualizar quem está chegando agora. Diante da pandemia do coronavírus, sabemos que as aulas em vários níveis, né, desde do fundamental até o nível superior, foram suspensas no seu modelo presencial, e as instituições, claro, que conseguiram se adaptar a essa nova realidade, estão oferecendo outros modelos de aula, que não é presencial. A Cairu, especificamente, ela está oferecendo aula remota. E aí, acho que a professora Jaice deve ter comentado sobre isso, e vários outros professores comentam nas lives, mas toda vez que a gente fala de aula remota, é necessário diferenciar, né? Porque eu vejo muita gente dizer, não meus alunos, mas por aí dizendo, não, vou para o meu EAD, tá na hora do meu EAD. Mas qual é a diferença entre a aula remota e o EAD? A aula remota, o EAD, né, que é o modelo mais conhecido, existe um portal, o aluno é mais protagonista do seu processo, ele acessa o portal, ele vai encontrar vídeos lá para ele poder assistir o conteúdo, vai ser avaliado, vai ter textos disponíveis, vai ter monitores disponíveis para tirar as dúvidas dele. O EAD. O remoto tem tudo isso, a gente tem um portal, que a gente tem o ambiente virtual de aprendizagem remota, né?
com esse nomezinho remoto, porque corresponde ao remoto. A gente tem portal, a gente tem tanto um tutor da instituição para assuntos mais ligados à tecnologia, quanto o próprio professor fazendo o acompanhamento das atividades nesse portal. E temos, adicionalmente, as aulas em tempo real. Então, a principal diferença é essa. O modelo EAD, ele tem as aulas disponibilizadas lá para o aluno se organizar e acessar. O modelo remoto, as aulas continuam acontecendo o mais próximo possível do modelo que estava acontecendo antes. Então, dá o horário da minha aula, eu entro aqui no Google Meet, falo com meus alunos vão entrando também aos poucos, acompanhando o conteúdo que está sendo discutido, participam, tiram dúvidas imediatamente quando elas ocorrem e, adicionalmente, essas aulas ficam gravadas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu já gosto de começar fazendo essa diferenciação para poder a gente saber do que está falando, né? Quando os meninos começaram a discutir aqui como é que eram as aulas, como é que funcionava, para vocês terem uma noção de como funciona uma aula remota, né? Também temos no modelo remoto acesso a avaliações, podemos fazer no nosso ambiente virtual provas que os alunos responderam, tiveram tempo X para responder, com a quantidade de questões. Conseguimos fazer seminários pelo Google Meet, orientações de trabalho, né, em que a gente entrava na sala só a professora e o grupo para discutir como é que eles queriam desenvolver o trabalho e que no final saíram trabalhos belíssimos, foram comentários de todos os professores. Então, o máximo possível que a gente faria no modelo presencial, a gente levou, né, para o modelo remoto. A gente estava discutindo que, inclusive, isso tem nos aproximado mais dos nossos estudantes. Ao invés de distanciar, né, a gente vê mais, a gente tem acesso à casa das pessoas. As pessoas estão entrando na casa da gente e a gente entrando na casa deles. Eu dou bom dia à filha da minha aluna, né? Às vezes a pessoa entra na aula, não tem como ter um espaço separado, então a filha tá ali junta, quer dizer bom dia para a turma, ela diz bom dia para a turma, a gente conversa, depois vai lá, o aluno volta a se concentrar, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui eu tô falando, né? Ainda tô falando como professora, mas já eu chamo os rapazes para dar o ponto de vista deles. Mas tivemos essas várias perspectivas de alunos, né? Tivemos essas várias experiências diferentes. Pessoas que puderam estar sozinhas e ter um espaço próprio durante as aulas e que se concentravam de uma forma. Pessoas que tinham que dar conta de filhos, outras atividades e que nem sempre no início tiveram essa dificuldade de adaptação ao modelo remoto, né? A divisão do trabalho em casa no início nem sempre estava igualitária. A professora Jais deve ter discutido isso com vocês, eu vi na live dela, né, que ela falou muito dessas diferenças de gênero na distribuição do trabalho, de como cada um consegue viver esse momento que é a pandemia. Então, especialmente no início, eu tive alunas, especialmente mulheres, mães de família, que entravam nas aulas visivelmente cansadas, porque estavam dando conta de trabalho de fora de casa, do emprego, estavam dando conta das aulas remotas, estavam dando conta das coisas de casa que elas iam se acostumando a dar conta, e na hora que tudo se misturou, ficou bem mais pesado, né? Hoje, nós temos dois pontos de vista. Infelizmente, não pude trazer uma dessas alunas aqui, até pelas obrigações familiares, elas não estão disponíveis, mas temos também o ponto de vista de dois rapazes com histórias individuais bem diferentes e também bastante sensíveis ao que os colegas passavam, né? Porque eles também trazem o ponto de vista deles, mas conhecem as histórias dos colegas, coisas que às vezes o aluno ou a aluna nem contavam tanto pra gente, mas estavam compartilhando com os colegas,
eles mesmos entre si, criando alternativas, o que foi bem interessante. Estou vendo aqui o pessoal participando já, Jaice está nos assistindo, Fabiane, falando dos seminários, falando justamente das experiências. Estou gostando de vocês aqui. Ciro, tudo ótimo. Bem-vindos, pessoal. Agora, temos pouco tempo para não perdermos, né, esse tempo valioso. Eu vou chamar aqui nosso primeiro convidado, que é Jefferson Novaes. Ele é aluno do 6º semestre. E a pessoa acabou de esquecer como é que convida alguém. Jefferson, entra aqui. Jefferson. Não, gente, tudo bem. Ó, vocês estão tendo um exemplo de como é uma aula remota. O professor aprendeu a mexer nos equipamentos e tudo mais, mas às vezes assim, na hora, esquece como é que funciona. Mas nós vamos trazer Jefferson aqui, não tem problema. Ó, Jaice me ajudando. Ai, apareceu, não estava aparecendo a carinha para mim, Jaice. Já estamos aguardando o Jefferson. Olá! Boa noite, Paulinda. Tudo ótimo? Boa noite, tudo bem, querido? Tudo perfeito. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Perfeito. E aí, conte pra gente um pouquinho da sua história com a psicologia até esse semestre. Opa, tá carregando. Oi? Ó, já tá com o fã-clube aqui comentando, você tá vendo, né? Lindo. Conta pra gente um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Primeiro, como a senhora pediu, meu nome é Jefferson Novaes. Eu estou no 6º semestre da faculdade no momento. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito animada. Já que é para falar de mim, vamos falar, né? Vamos vender o peixe. Muito alegre, muito animado. Eu sou uma pessoa ávido por curiosidade, conhecimento, e aí bem animadão, e sempre estou querendo fazer coisas novas, e isso sou um pouco eu aqui. Com a questão do curso de psicologia, é muito clichê falar isso, que a psicologia me encontrou e eu encontrei a psicologia. Fica muito romântico, muito, muito clichê já. Mas existe algo muito, muito tocante, muito próximo de todo mundo que tem esse encontro com a psicologia e vê o quanto a gente começa a se encaixar de fato, e cada vez que passa o semestre a gente vê o quanto que a gente está ficando. É isso aqui mesmo. Mesmo com essa dificuldade, é isso aqui mesmo que eu quero. E aí a gente vai vendo que... Eu acho que uma forma de ver se é isso que eu quero é quando eu consigo lidar com as dificuldades. E aí eu digo, não, essa dificuldade aqui não é nada além do meu desejo de ser um psicólogo futuro. Então, precisou ter adaptações, lógico. Qualquer pessoa hoje que faz psicologia, ainda mais dependendo muito do histórico, eu venho de um histórico cristão, e aí a psicologia ela trabalha com essas ressignificações, com essas recolocações de conceito e tudo mais. Então, foi uma forma de me adaptar muito. Estou no 6º semestre, já acho que já quebrei muitos paradigmas e muitos conceitos que estavam fechados. Então, essa é uma das formas que eu vejo que foi o meu decorrer do tempo dentro da psicologia. E uma coisa interessante foi choques de verdades, que eu venho com verdades minhas, verdades que é da família, e aí tem esse choque com esse decorrer da psicologia. Falando especificadamente sobre esse semestre passado agora, que foi um semestre, ou que está sendo um semestre, porque a gente ainda tem gente fazendo a V3 nesse momento, no tocante da psicologia, que hoje é o dia da psicologia e de outros cursos também. Então, esse semestre que ainda está acontecendo foi bem desafiador, né? E bem complicado. E falar sobre essa questão das aulas remotas, eu preciso fazer um pequeno recorte que a senhora já fez, que é um recorte de... estamos vivendo uma época onde a palavra privilégio tem sido muito falada.
E eu preciso começar fazendo esse recorte de um privilégio que eu tenho dentro desse cenário, que é, eu tenho um notebook, eu tenho um tablet e eu estou agora falando através do meu smartphone. Então, existem essas possibilidades minhas, esse privilégio meu de estar aqui nessa aula remota, nessa situação. Porém, nós precisamos pontuar que existem colegas que só têm o celular, tem colegas que não têm Wi-Fi, tem colegas que precisam usar os dados. Então, existe essa situação do outro colega que vai falar. Existe um cenário que é muito vasto, e a nossa fala não vai, talvez, conseguir tocar na realidade de todos. Então, eu preciso fazer esse recorte para que a gente saiba, pronto, não é essa realidade não é geral, essa realidade é desses 2 meninos aqui. É preciso colocar isso. E aí eu trago, como a senhora mesmo falou no início, que a gente ia fazer esse movimento, eu trago essa fala de alguns amigos que acabou os dados na hora da aula, aí teve que pedir mais dados, comprar mais dados para voltar para a aula. Então, existem esses desafios total, esses desafios que todos os colegas passaram. Mas tem muito essa questão dessa força de desejo de querer continuar. Então, mesmo com esses desafios, muitos colegas que não entravam na aula, depois ia lá na plataforma e pegava o texto, então perguntava a gente pelo WhatsApp, a gente ia fazendo essa rede de contato para poder se ajudar. O interessante e fantástico me corte, professora, porque eu falo demais, a senhora bem sabe disso. O interessante da questão da psicologia é que a gente acaba tendo essa empatia natural. Aparentemente, pessoas que fazem um curso de psicologia já são essas pessoas que têm essa empatia, esse amor pelo próximo e assim, lógico, trabalhando e organizando esse amor aí. Mas a gente já começa a perguntar para o colega, e aí, por que não estava na aula? Foi o que aconteceu? O que é que eu posso fazer? E a gente já fez isso, já fazia isso antes, nesse semestre ainda mais. Os líderes sempre presentes. Então, esse foi um diferencial dentro desse desafio que a gente teve da aula remota. E esses desafios precisam ser pontuados, e é interessante porque quando a gente passa por um desafio e a gente vê que vem algo à frente, a gente pega a experiência desse desafio para o futuro. Então, vem outro semestre aí, que provavelmente a gente vai fazer também em aulas remotas, a gente já sabe o que deu errado e o que deu certo. A gente vai repetir o que deu certo e vai trabalhar o que deu errado. Então, a minha experiência pessoal, depois de fazer esse recorte, a minha experiência pessoal foi que as aulas foram fantásticas, sublimes e magníficas. Mas por quê? Depois desse recorte dado, porque eu tenho um notebook, eu tenho um tablet. Enquanto eu estava vendo a aula no notebook, eu estava conversando com os colegas e tirando dúvida no WhatsApp pelo celular. Tinha o texto no tablet. Então, tem toda essa questão de por que dizer que a aula, para mim, foi ótima, fantástica. E se viesse outra pessoa e falasse que a aula não foi boa, a gente não pode discutir discurso. O discurso é da pessoa que viveu aquela situação. Que ótimo. É interessante você fazer esse recorte do seu lugar, né? De quem teve essas condições, de quem pôde fazer. E o que você acha que fez para quem não está nesse lugar, né? Porque nós tivemos um final de semestre que a gente estava avaliando enquanto professores de muito sucesso, porque a gente tem especificamente vários casos, mas especificamente uma aluna que nem computador usa. Além da dificuldade de acesso, ela não sabe realmente usar. E essa pessoa está concluindo o semestre. Então, esse caso a gente acompanhou mais de perto. Aí eu queria saber de você, enquanto estudante que acompanhou seus colegas, o que é que mais ajudou essas pessoas que estavam tendo mais dificuldade de acesso? Como é que elas venceram esse desafio? Porque estão concluindo o semestre, né? Isso. Então, o que ajudou a gente a superar esse desafio, eu acredito que tenha sido essa força dessa rede entre alunos. Esse amor, esse carinho, esse vamos lá, vai dar certo. Teve colegas que saíram do grupo que falou, vou trancar, a gente ia lá e lotaram o WhatsApp, provavelmente, desse colega com várias mensagens. Então, eu acho que era isso. Era um animando o outro. E, lógico, independente da animação que um grupo faça, é preciso ter essa animação individual já acendida. Então, o que o outro faz é apenas fortalecer uma força que já está interna.
Então, provavelmente, essas pessoas que continuaram até agora conosco, foi alguém que se permitiu ouvir o discurso do outro e dizer assim, eu quero isso mesmo, é isso que eu quero, mas eu não sabia como eu queria. Sabe, às vezes a gente quer, mas a gente não sabe como querer. Então, tipo, eu tive alguns colegas mais próximos, ou colegas diversos, que falaram, como é que eu mexo aqui? Onde é que eu encontro a nota? Onde é que eu encontro o texto? Né? A gente várias vezes pegava o WhatsApp e virava a tela e mostrava lá, é aqui, é nesse botãozinho. Então, essa forma de trabalhar. Eu acho que uma das coisas que ajudou bastante foi um não desistir do outro. Não tinha isso de alguém me perguntar, e aí, como é que faz? Nossa, já acabei de responder para um colega. Não. Sempre um colega era um novo colega. Sempre uma pergunta era uma nova pergunta. E isso não é para mim, não. Isso era todo mundo fazendo isso. Várias vezes eu também tive que recorrer a amigos e outros teve que recorrer a outros. Então, acaba que nessa rede, um pergunta ao outro e outro pergunta. E aí a gente vai fazendo essa linha que é extremamente necessária para todos os cursos, mas aqui que a psicologia já nos promove isso. Então, eu acho que o que nos trouxe até aqui, o final desse semestre, é a força pessoal de vontade junto com a força coletiva. Com certeza. Do lado de cá, dos professores, a gente também acompanhou bastante isso. Eu não estava dando aula especificamente para a sua turma, né? Mas a gente conversa entre professores. Ciro está falando aqui também, Marcel, os líderes que tiveram mais contato comigo, né? Marcel, Márcia, Tainã, foram sempre muito ativos. E para além dos líderes, né? A gente percebia que vocês estavam se apoiando muito. E mudando um pouquinho de assunto, mas ainda continuando nessa questão de apoio. Como é que foi para você a experiência com as avaliações? Né? Em grupo, que fala de apoio também, mas também as individuais, como é que foi para você? Pronto. É preciso, mesmo após essa fala brilhante, maravilhosa, é preciso pontuar algumas coisas, né? As atividades em grupo, na minha opinião, lógico, todo mundo aqui provavelmente já viu que eu comecei falando que existe um recorte, e aqui eu estou falando no meu recorte, na minha opinião, muita coisa do que acontece no físico, sabe, o que acontecia antes da gente vir para o remoto, continuou acontecendo no remoto, sabe? Pessoas que extremamente eram dedicadas, que falavam, eu faço slide, eu trabalho com texto, eu faço isso. Essa pessoa continuou. Então, eu acho que o que a gente trouxe para o remoto, o que a gente trouxe para esse momento de isolamento social, tem muito de como a gente já agia antes. Então, eu pelo menos não vi um declínio de um aluno, de um colega meu, que trabalhava comigo e era interessado nos trabalhos em isolamento. Ele continuou interessado no trabalho. O que muda é as ferramentas e o formato, mas a animação continua. Então, houve sim aquelas mesmas dificuldades que a gente tem lá quando a gente está presencial. Marca, não vai todo mundo. Quando dá o dia, nem todo mundo pode. O horário, nem todo mundo pode. Então, essas dificuldades teve. É a maior dificuldade ou menor? Na minha opinião, não. Porque, até deveria ser um pouco mais fácil. Porque a gente só era estar na rede lá, ou na reunião no Instagram, ou no Meet, ou seja lá onde a gente fosse fazer a reunião, que ia estar um pouco mais fácil, porque... e aí não teve essa dificuldade, continuou mesmo estando assim. Então, teve gente que não podia se encontrar conosco, teve gente que só foi se encontrar na atividade no dia, teve gente que não apresentou, não tinha, sabe? Então, essa mesma formação continuou no isolamento social. Então, eu acho que os trabalhos eles foram feitos das maneiras que a gente fazia antes, nesse sentido, nesse empenho, nesse trabalho. Então, cada aluno trouxe para o isolamento aquilo que ele era. Então, aquela pessoa que já não era muito animadinha para fazer o trabalho, ela continuou. Eu acho que não foi a dificuldade em si da plataforma, e sim é algo já do cidadão. Minha opinião, e ainda bem que vai vir outra opinião aí, que vai dizer a opinião dele, mas a minha é essa. A gente trouxe muito do que a gente já tinha lá. Só para pontuar rapidinho também, eu acho que essa questão do trabalho, nesse momento de isolamento, e com essas plataformas que nós tivemos que usar, também deixou claro a nossa necessidade de entender o quanto que a leitura,
um trabalho anterior à apresentação é importante. Né? Não é só abrir a tela lá e fazer uma apresentação. Tem que ter esse estudo anterior e isso a gente precisa realmente ter em mente. Sim, muito bom. E para terminar, seu recado para quem vai entrar agora no mundo do ensino remoto. O meu recado é lógico, tenha paciência com a possibilidade que você tem. Porque, tipo, se eu tenho só um celular, eu preciso ter paciência. Eu tenho só um celular. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso focar e dizer, eu não vou olhar o WhatsApp, eu não vou olhar o Instagram, eu não vou olhar nada porque eu estou na aula. Se eu tenho só o celular. Então, tenha paciência com o que você tem, trabalhe com o que você tem. Eu acho que a pessoa que estiver assistindo e está vendo, pro próximo semestre, o que é que eu vou fazer? Foca nas aulas. Fora a aula, tipo, o tempo da aula, 3 horas, 4 horas, seja lá o que for, fora isso, você faz outras coisas, mas no momento da aula, foca na aula, sabe? E eu acho que isso vai poder possibilitar uma melhoria. Foi o que eu tentava fazer, mesmo, mas eu estou falando sobre pessoas com suas dificuldades, com suas situações particulares. Tenha paciência e saiba, eu tenho essa dificuldade, ponto. Eu posso fazer o quê? Trabalhar com meu colega, ver o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer, o que eu posso tirar. Mas a gente precisa sentir a dificuldade. Não negar a dificuldade, porque aí não é a forma de trabalhar com isso. Só para terminar, eu pensei em começar falando isso, mas aí para terminar eu preciso dizer o quanto que é importante, de fato, real e honroso para mim estar conversando com a senhora aqui nesse momento. Esse momento aqui é muito interessante para mim, muito honroso de ser a senhora. Sabe? Eu acho que, além de palavras, existe o sentimento. Eu acredito muito na questão também de energia. E mais do que falar, a senhora é maravilhosa, a senhora é boa, é a senhora sentir isso. Desde os primeiros semestres, quando a gente, nas aulas, eu sempre deixei isso claro. Eu gosto muito da senhora. A senhora, para mim, é maravilhosa. E estar aqui nessa live com a senhora é muito... Estar aqui com a senhora, eu extremamente honrado. Oh, obrigada. É uma honra também para mim falar com você, né? Poder ouvir você. Esse semestre eu senti até falta porque eu não peguei disciplina com sua turma, mas é importante para mim ouvir os estudantes. Eu gostei de ter ouvido vocês no Arraiá e eu gostei de ter você aqui, não só falando para mim, mas como falando para todo mundo, viu? A admiração é mútua. Muito obrigada, querido. Tchau. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Tchau, tchau. Vou sair, mas estou aqui ó, assistindo tudo. Tchau. Boa noite, gente. Deus fantásticos. O fã-clube está aqui falando nos comentários. Bom, vamos dar seguimento. Eu vou chamar agora George, que é aluno do 7º semestre, para contar a experiência dele. Deixa eu encontrar a George aqui. Ai. George, você está conosco? Achei. Pronto, já está vindo George. Enquanto George entra, gente, só para esclarecer algumas coisas sobre a live, né? É algo que a gente começou a planejar na... Oi, George! Boa noite! Boa noite! Como sempre, está no seu habitat, né? Está no carro. Seguro, não se preocupe, eu estou no estacionamento, estou guardado e seguro. Ah, que bom. Já pensou? Fazer a live dirigindo não pode. Pode, né? Confesso que já fiz até um vídeo para trabalho dirigindo, mas é irresponsabilidade, peço desculpa. Mas foi só um detalhe, brincadeira. Beleza. Bom, eu estava só explicando aqui, George, que no planejamento dessa live, primeiro eu divulguei para alguns alunos, esperei quem se sentia à vontade de participar, quem se colocou, quem poderia, quem não poderia. E fechei com vocês dois, né? Você e Jefferson, que foi quem me falou da disponibilidade. Porque eu estou vendo que tem outros alunos aqui. Se alguém mais quiser falar e a gente tiver tempo, lógico, vai poder. Mas, a princípio, eu pensei mesmo com essas participações de quem pediu antes, né? De quem se manifestou antes. Mas que bom ter você aqui.
Um prazer. Contar a sua experiência. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência com o curso até agora. Beleza. Então, como alguns já sabem, meu nome é George, sou estudante de psicologia noturno, né? Esse semestre eu cursei pela manhã, por uma questão de necessidade das disciplinas, disponibilizadas, os componentes. Meu percurso na psicologia é muito interessante. Acho que a professora Carla já acompanhou. Eu sei que o fantástico do Jefferson já elevou muitos elogios, mas eu vou deixar para o finalzinho, tá bom? Mas Carla me acompanha desde o primeiro semestre, né? Quando eu sou a primeira turma do noturno. E é um prazer estudar na Cairu. E vou dizer por quê nessa é a questão do remoto. Alguns que já estudam comigo sabem, hoje eu trabalho com aplicativo, né? Hoje é minha atividade. E a primeira semana para mim, professora, foi uma dificuldade muito grande. Eu vou começar pela dificuldade, tá bom? Por que dificuldade? Tanto eu e minha esposa somos autônomos e eu fiquei muito temeroso por conta da questão da pandemia, do coronavírus e tal, e por não ter nenhuma renda fixa. Então, a primeira semana eu foquei em trabalhar muito duro e ao final da semana eu fui acompanhando um pouco do WhatsApp. Quero falar do empenho da professora Cristina Goulart, nossa coordenadora. Ela lançando, eu vi muitos colegas que infelizmente, lógico, sabendo da dificuldade de cada um, falando muito, acho que o desejo ou talvez uma pressa, né? Mas eu vi Cristina se empenhando muito no processo para que o processo remoto ele acontecesse, ela pedindo paciência, calma aos alunos, né? Mas a coisa aconteceu. Após a primeira semana eu percebi, não dá, eu não vou abandonar meu semestre, eu preciso continuar. E digo que o processo de aulas remotas da Cairu, a meu ver, não me deixou a desejar em nada, certo? Porque como a senhora já deu uma certa introdução, EAD tem as suas particularidades, mas as aulas remotas que vocês como professores, juntamente com certeza com a coordenação, foram um jogo lindo, jogaram muito bem, dentro, claro, de cada um com suas possibilidades, certo? Lógico que teve professores com algumas aulas teve alguma dificuldade, mas nós percebemos, eu posso dizer, eu percebi um empenho muito bom nas aulas, sabe? Então, meu ambiente é o meu carro, né? Como eu estou aqui agora. Eu estava querendo estar em casa, mas o destino me colocou no carro. Eu disse, poxa, se é para estar no carro, eu assisti meu semestre praticamente no carro, então não vamos mudar isso. Conta Então, para o pessoal, por que no carro? Oi? Conta. O carro assim, como minha atividade é o aplicativo, eu me sinto mais tranquilo estar aqui. Não que na minha casa não vá ter uma segurança ou tal. Eu vou ter muito barulho, né? Felizmente, vizinhança é fogo. Então, eu me senti melhor sair para trabalhar e assistir as aulas no carro. Sempre procurando lugares seguros para poder estacionar e ficar dentro do veículo, porque infelizmente, né, em alguns lugares é complicado. Fiz o uso do celular, né? A minha internet é uma internet boa, porque eu preciso por conta do aplicativo, senão eu não consigo girar o aplicativo no meu celular bem. Então, eu não tive dificuldades para aula. Só no finalzinho que a internet acabou e eu quase tive uma dificuldade em uma apresentação. E aí me deixou um pouco chateado e tal, mas graças ao Senhor eu consegui resolver. Então, o carro é meu ambiente hoje, é minha sala de aula, né? Eu tenho internet, eu tenho um celular que me possibilita isso. E a aula está acontecendo, o WhatsApp está chegando, né? Vai chegando, subindo as mensagenzinhas e a gente já vai se comunicando. Quando chegou a etapa dos trabalhos, por exemplo, quando foi fechando, então era o professor falando e a gente já aqui, já clicando já no grupo, e aí vão fechar com quem e tal. Sendo que, lógico, né? Todo mundo tem já suas cartinhas, figurinhas, né? Legais, que gosta de trabalhar. Eu sou sempre aberto, eu já trabalhei com muita gente, isso me deixa feliz. Porque a psicologia é isso, ela é aberta, a psicologia não é fechada. Quando a gente fala da subjetividade, lógico, a gente fala do sujeito, mas a gente não fala só do sujeito em si. A gente começa a falar do grupo, a gente fala da cultura, a gente fala daqueles que estão envolvidos nesse círculo. Então, para mim, assim, não houve dificuldades para assistir às aulas, porque a partir do momento que eu compreendi, eu não posso perder mais as aulas. Então, eu me esforcei para estar aqui, para parar o carro, para me colocar na aula no momento, às 2, 3 horas de aula, né, pela manhã. Eu só tive uma aula pela noite com o professor Juliano, às sextas à noite, e uma de manhã. Então, nesse caso, não tive tantas dificuldades para assistir. Logicamente que, gostaria de relatar, como o Jefferson me falou, sobre meus colegas, né? Teve colegas que, por conta da casa, nós compreendemos que o ambiente físico menor e com mais pessoas dá mais trabalho para a pessoa se concentrar. O Jefferson colocou muito bem, teve colegas que teve problema com a internet, com aparelhos, né?
às vezes o dados, tal. E a realidade financeira é algo fato. De fato, às vezes o seu dados acaba e você não tem o próprio dinheiro para colocar os dados. Ou conseguir, sei lá, colocar a internet e outras questões também. Então, nesse caso, eu acredito que eu estando pela manhã, o pessoal maravilhoso, já tinha tido aula com algumas pessoas da manhã, e conseguimos juntos, eu acho que não só da manhã, mas eu digo o todo, porque eu faço parte de outros grupos da noite. O todo em si, eu acredito que alguns colegas, após a primeira semana, professora, quando as aulas já estavam num ritmo bacana e tal, os colegas perceberam, poxa, realmente a Cairu não ficou para trás em nada, né? Lógico, algumas coisas a pontuar na questão de provas, nas atividades que a senhora vai me perguntar, né? Vou logo adiantando. Diga, Algumas como foram questões as de provas para você? Era isso que eu ia poder... perguntar. Tudo você está fazendo pelo celular? Ou quando é prova, alguma coisa que você precisa ir para o computador, você vai? Que você Só se as sinta provas, mais confortável no computador, você faz no só computador? a prova, porque no celular eu tenho dificuldade para a tela pequena, eu tenho que ficar abrindo, fica horrível. Então, nas provas, eu tive que me adequar ao horário, né? Como eu faço meu horário de trabalho, beleza. Mas aí eu me Uhum. adequei a estar em casa, porque fica mais fácil. E lá eu tenho Wi-Fi, né? Hoje, por exemplo, meu Wi-Fi me deixou na mão. Tava fazendo a V3, caiu, travou a prova. E aí vou ter que fazer ainda a prova, né? Fiquei Mas, super menino, nervoso. corre. Eu já ia perguntar se você tinha feito a AV3. Fiz. Vai E aí, o fazer que ainda, aconteceu? né? Minha mãe mora próxima, aí eu entrei em contato com o TI. Olha, eu vou desligar o computador e correr para lá. Aí corro para minha mãe, sem internet de novo. Aí eu disse, não é possível, não é hoje não. Aí não fiz, nem na minha casa, nem na minha mãe, aí tive que esperar. Tentei no celular, muita dificuldade, com problema, mas relatei o TI. Quero dizer o TI também, gente, o pessoal do TI, ó, fantástico. Viu? Eu tive dificuldade com uma prova na V1, mas solicitei um pessoal muito rápido, atento, gentil e educados, o pessoal aí, muito legal. Só me deixou mesmo de me responder quando viu, pô, Jorge, está tudo bem, aí era comigo, né? A prova já era mais comigo, não era mais com eles, entendeu? Entendi. Que ótimo. Que bom que funcionou também para vocês, né? O pessoal do TI, para os professores. Eu acho que já devem ter falado em várias outras lives aqui como ajudou a gente, mas é bom ouvir também do ponto de vista dos alunos, né? Como funcionou bem. Mesmo quando teve problema, funcionou para resolver. Mas quer dizer que ainda vai fazer a interdisciplinar. Vou fazer ainda. Vai tentar fazer pelo celular, vai. Eu vou fazer pelo computador, porque pelo celular eu tentei mais cedo, mas aquela questão da dificuldade, eu tenho que ficar ampliando para ver a questão. Então, no meu celular não dá certo. Não sei se algum colega conseguiu, mesmo pela sua questão pessoal de ter só o celular na dificuldade, mas não é por isso, não. Eu vou tentar ver se eu faço no computador de novo, por facilidade, porque eu tenho que ampliar a letra para ler a questão com mais calma. Entendi, entendi. Mas, para terminar, assim como eu perguntei a Jefferson, né? O que que você aconselha, o que é que você recomenda para quem vai começar agora nesse mundo do ensino remoto, né? Como aluno? Pronto. Minha recomendação é, primeiramente, ter muita paciência. Paciência não, perdão. Acreditar no grupo e principalmente nos professores a quem está à frente. Eu não senti dificuldades, né? Não é só por elogios, não, mas eu sinto e sei de um grupo muito responsável, professores responsáveis, profissionais que você sente responsabilidade. Eu não senti diferença da senhora, de Jaice, de Fernando, de a própria Cristina, que me deu aula nesse semestre. É, nenhuma dificuldade em passar o material. Era como se eu estivesse na aula aí na Cairu, no nosso prédio da Cairu, nas salas lá na DM 20, 18, sei lá, 17, entendeu? Então, aos alunos que vão chegar, depositar confiança, ver que é uma instituição, como a senhora falou, centenária, responsável. Desde o primeiro dia que eu entrei na Cairu, logicamente, tem alguns processos que acontecem, mas fazem parte da vida. A gente não tem que ter paciência, a gente tem que compreender e esperar e buscar que realmente as respostas vão vir e as melhorias também vão vir. Mas dizer que tenha paciência, acredite no grupo, acredite que as coisas vão melhorar. São aulas muito boas, são professores comprometidos. Eu já tenho divulgado a Cairu, já tenho um tempo, o curso de psicologia. O pessoal fala aqui no carro, faça, vai na Cairu, procure a Cris, a coordenadora. Você vai conversar com os professores, você vai conhecer. Então, a pessoa ela não faz isso por fazer. Eu não faço isso por fazer, porque eu sinto prazer em dizer, eu estudo na Cairu.
É um curso novo? É. Mas eu sinto uma confiança e uma credibilidade em uma instituição séria, com profissionais sérios, né? Então, só digo ao pessoal que vai entrar agora, acredite, se você quer aprender, você quer ensino, você quer pessoas que vão te cobrar e vão te ensinar, é na Kairu. Não tenho dúvidas de dizer isso. E, para fechar, quero elogiar essa professora maravilhosa, né? Nós precisamos do mestre, nós precisamos da pessoa, né? Lógico que o professor, ele é um ser humano, ele tem suas questões, ele tem seus momentos, né? Por muitas das vezes, professor, eu vou abrir uma coisa aqui entre os alunos, tá? Às vezes as pessoas falam, eu acho Carla tal, tal. Calma, não vejo isso. Carla é fantástica, ela traz ensino. Eu acho que muitas vezes, professora, quando a pessoa está criticando, ela está querendo talvez um pouco muito de facilidade. Eu vou dizer, peraí, você está querendo facilidade. O professor, ele é gentil, ele é legal, tal. Que bom que ele é assim. Mas ele tem a seriedade do trabalho dele. Então, assim como a senhora, como o Jaice, como o Fernando, como o Juliano, como o Cris, como nossa coordenadora maravilhosa também, eu sinto isso e quero agradecer muito por mais um semestre que nós estamos findando, mais um semestre de preocupação pelo ensino. E eu sei que vocês querem que nós vamos ser seus colegas daqui a pouco. Mas não é porque a senhora tem já tantos anos de experiência, mas porque eu acredito que a senhora vai me respeitar, mesmo como iniciante, dizer, não, o George é um cara que está ali lutando, vai se especializar, vai buscar suas formações, como todos os outros colegas. Então, só agradecer mais uma vez, espero que semestre que vem estejamos juntos, né? Se tiver de ser aqui no carrinho, vai ser no carro, não tem problema, tá bom? E, mais uma vez, eu fiquei muito feliz por ontem eu poder dizer, eu quero participar, eu posso, e para mim está sendo feliz. Hoje é aniversário de meu pai, né, também, acho que eu falei para a senhora, não sei. Então eu disse, poxa, eu já pude me organizar, então daqui a pouquinho eu estou indo para casa. Ele está chegando no trabalho. Eu vou estar prestigiando ele no seu aniversário também, tá bom? Eu agradeço muito e foi um prazer. Prazer, George. Obrigada pela sua participação. A admiração é mútua, né? Eu acho que você é um modelo de... Claro, cada um tem suas dificuldades, mas você é um modelo de superação, né? Nesse contexto, que teve que trabalhar, teve que se virar para ter um espaço onde você poderia acompanhar as aulas e você fez. Significa que todos os outros que não conseguiram por algum motivo são menos capazes? Não, é só algo que você conseguiu dar um jeito e eu acho que é algo que para mim diz muito da pessoa que eu já vinha acompanhando que você é. Seu crescimento no curso de psicologia. A pessoa que dá um jeitinho de fazer as coisas. Agora, o Jefferson está aqui mandando ir fazer a V3. O fã-clube está mandando você ir fazer a V3. Vou fazer até meia-noite. Boa prova. Obrigado, obrigado. Boa prova, querido. Obrigada. Obrigado, professora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Gente, Ciro, ele se inscreveu aqui para falar e eu acho que a gente tem uns minutinhos para ouvir ele. Eu quero ouvir de alguém do matutino, porque ficou mais difícil para o pessoal do matutino participar. Coloquei para te adicionar aqui, tá, Ciro? Ciro ainda não foi meu aluno, mas só ouço elogios. Conheci no Arraiá, no sábado. E aí, Ciro? Ciro também tá a imagem do estudante em ensino remoto, deitado e tudo. É assim mesmo, gente. A aula remota é desse jeito. O aluno entra do jeito que dá. Querido, não se sinta constrangido, não, porque eu falei de deitado. Eu achei muito interessante vocês entrando no habitat natural. George no carro, quem estava deitado. Jefferson está aqui dizendo que queria ouvir uma mulher também. Eu também queria, Jefferson, mas a gente não teve candidatas, né? O pessoal está extremamente ocupado com outros afazeres. E realmente agora só dá tempo mesmo da gente ouvir Ciro, que eu tenho que encerrar a live antes dela ser cortada. Senão não grava, parece. Mas conte pra gente, Ciro. Sim, eu vou me apresentar primeiro, como os outros colegas também, né? Bom dia, boa noite, meu nome é Ciro. Estou no terceiro semestre e já indo avançando para o quarto semestre de psicologia. E para falar em relação às aulas, e foi um prazer a senhora ter me convidado para essa live também. E estou falando assim, em relação às aulas remotas, eu achei muito produtivas as aulas remotas, né? Mas tem aquela situação, né, de não ter como celular, computador. Eu mesmo tive essa dificuldade no início. Eu tinha que usar um computador até 3 horas da tarde, que não era meu.
Você podia usar até aquele horário, só pela manhã. Porque ainda por cima são 2 pessoas, né? Sou eu e mais uma, que é o irmão também, que está fazendo a faculdade. Aí Hum, ficou difícil na primeira unidade para fazer isso, né? Meio complicado. entendi. Mas no Mas depois, final, mas depois no final ficou melhor, assim, né? Nas seminários, apresentações. Com a ajuda aqui de familiares também, que me ajudou, né? Um tio meu me ofereceu, o computador deu emprestado. Emprestado não, que deu o computador dele, que para fazer a sua faculdade foi melhor. Eu queria também, assim, falar que as remotas para mim, dos professores, de todos, foram, tipo assim, excelentes. Eu obtive um aprendizado ótimo de cada professor. Queria agradecer também a Jaice, que ela é uma professora ótima, maravilhosa. Sempre tinha, assim, em relação às remotas, sempre tinha gente também no Zap falando comigo, né? Ô, Ciro, me ajude aí. Onde é que vai tal coisa? Eu sempre estava tipo, assim, disponível 24 horas para ajudar essas pessoas. A hora que eu podia, eu estava à disposição para ajudar. Eles me pediam, eu tirava foto, que, como o Jorge falava, eu tirei fotos, mandava pelo Zap, essas coisas também. Aí foi assim, né? A gente foi um ajudando o outro. Até os seminários foi cada um produtivo do seu jeito. Os professores elogiaram os alunos, porque foram excelentes nos seminários. sim, só elogios, viu? E não era só na frente de vocês, não. No grupo de professores, também nas nossas reuniões, tem sido comentado como vocês têm desenvolvido trabalhos bons nos seminários. Mas assim, viu? Troca. Cada semestre que passa, eu estou me apaixonando por psicologia. Porque antes não era isso que eu ia fazer, né? Mas estou cada vez mais apaixonado pela psicologia, né? Que Cada semestre que ótimo. passa, eu tenho mais vontade ainda de ser um profissional qualificado que nem os professores na psicologia. Estou muito animado também, né? Esses dias. Aí foi Que assim, né? ótimo, filho. Obrigada pela sua participação. Eu não fui sua professora ainda, mas os comentários são esses, né? De que você é super ativo, acolhedor, participa das aulas, mas também é super acolhedor com seus colegas, apoiando. Então, quero ser sua professora logo. Quem sabe no próximo semestre, nem próximo, não vai ser. Vamos ver, né? Quem sabe? Obrigada, querido. É os Oh, mistérios eu da acho que vida. sim. Oi? É os mistérios da vida do próximo semestre. Eu acho que Luciane vai. Temos um tempinho, porque tivemos participação de três. Tipo assim, o secretário para os próximos colegas é para eles terem paciência, que nem sempre tudo vai dar certo. Vai ter que pedir ajuda às pessoas, ter paciência com essas aulas remotas. Porque como eu só uso no celular às vezes, ou no computador. Como o celular está descarregado, só uso no computador, tem paciência. E pode ser que a internet caia, fique ruim. Fiquei É, assim, fiquei assim uma prova, não vou mentir para você. A energia caiu, fiquei desesperado. Só que não mas no demorou muito, final né? deu certo. Deu certo, não demorou muito para voltar a energia. Só que eu fiquei Já desesperado. fez, já fez a V3, agora eu vou perguntar isso para todo mundo. Já fiz pela manhã, às 10 horas da manhã. Já Que bom, tô, conseguiu. já acabou. Obrigada, Ciro, pela sua participação. Espero podermos nos ver nos próximos semestres, tá? Tchau, tchau. Luciane vai entrar, meu bem? Deixa eu ver. Gente, o botãozinho. Ai. Lu, tá aqui. Tô chamando, viu, Lu? Opa, Por livre e espontânea pressão. Ela vai falar com a gente 5 pressão. minutinhos. Ai, então, o que falar? Boa noite, né, gente? Boa noite. Ai, vou dar meu relato aqui. Ahn, no começo desse processo todo, né, de aulas remotas, meu Deus, eu desesperado da vida, né? Porque eu sempre falei, gente, estudar por vídeo, essa coisa toda, não é para mim, né? Não sei fazer isso, não agrega conteúdo para mim, não consigo. Era um bloqueio que eu tinha desde muito pequena.
E aí, quando eu, de fato, comecei a ter as aulas, nossa, foi totalmente diferente. E para mim foi super incrível, porque estava uma ligação totalmente. Claro que a gente não tinha aquela interação de sala de aula enquanto pessoas ali no mesmo ambiente, mas a gente estava tendo a mesma interação de sempre. E para mim foi super proveitoso. Porém, tive problemas também. Não fui uma das alunas mais legais assim no processo, porque eu tenho um computador, mas ele é muito antigo. Mas é o que me socorre. Mas no período eu sempre assisti as aulas pelo celular e tudo mais, e consegui acompanhar alguns textos nele. Porém, tive problemas gravíssimos com a internet. Nossa, eu fiquei muito. 70% do processo de semestre eu estava sem internet. Eu não conseguia entrar nas aulas. Então, para mim, correr atrás das aulas foi muito maior. Eu estava o tempo todo tentando ver qual era o conteúdo e tudo mais. Eu fiquei sem internet muito tempo. Já aconteceu da minha internet cair finalizando a prova, eu não sabia se eu tinha finalizado. Eu estava sem internet semana passada e aí estava nesse processo todo de finalização de trabalho, não sei o quê. E aí eu sem saber se eu ia conseguir entrar. Inclusive, eu tinha marcado lives, né? Que eu agora dei para falar, fazer live, não sei o quê. Não tinha internet em casa. E eu falei, como eu desmarco? E aí eu fui para a casa do meu irmão e tudo mais. Aí, já se botou aqui, consegui assistir depois que eu lavar, consegui assistir. Que bom. Por dados móveis de meu pai, porque como meu pai trabalha com transporte, então ele sempre está com internet no celular. E não era uma realidade de nós, filhos, né? Então, quando ele estava em casa, eu botava rapidinho, roteava para mim, ia lá, assistia. Só que aí o processo parece que só ia descendo, né? Por mais que as aulas estivessem com muita qualidade e tudo mais, eu não conseguia acompanhar tanto. E no final, agora, meu computador quebrou, finalizando o trabalho e tudo mais. E por estar em casa, eu não me dei a segurança de enviar para e-mail, por exemplo. Eu achei que ia ser uma coisa muito mais fácil para mim e não foi o que aconteceu. Eu relaxei durante o processo e não enviei para o e-mail. E aí, o que aconteceu? Perdi tudo. Meu computador quebrou. O trabalho de Cristina, que está aqui na live, eu tive que fazer na tarde, entendeu? Antes do trabalho, porque eu tinha perdido tudo. E as meninas desesperadas, como é que eu posso te ajudar? E as meninas também com muitas coisas para fazer. Gente, não, calma. Eu vou arranjar um computador e vou conseguir fazer tudo de novo. Consegui fazer tudo de novo na tarde da segunda-feira para entregar o trabalho, terça-feira de manhã. Foi complexo, mas a rotina em si, o processo em si das aulas foram muito bons. Os professores estão de parabéns, conseguiram nos auxiliar muito bem. No começo eu também tive um problema, porque as matérias não estavam aparecendo no meu portal do aluno no Avar. Então eu não estava conseguindo postar trabalhos, não estava conseguindo acessar algumas matérias, e isso foi indo pouco a pouco. Então, parabenizo também o pessoal do TI, que foi muito cuidadoso com o que estava acontecendo, com a minha questão. Para mim, está todo mundo de parabéns. O processo em si foi incrível, tirando esses problemas que eu achei que eu não fosse ter, que fosse ser mais fácil para mim. Inclusive, eu achei, né, que agora, né, porque tá em casa, eu falei, nossa, eu posso dormir até mais tarde e tudo mais. Aí eu me coloquei isso na cabeça, né? Tipo, agora eu vou aparecer na aula como eu realmente gostaria. Então eu aparecia maquiada, acordava direitinho, né? Mas é porque eu não tinha mais aquele tipo de acordar 10 para as 4 da manhã para conseguir pegar o ônibus. Mas eu achei que não fosse ter tantos problemas e, pelo contrário, eu tive muitos problemas durante o processo, mas consegui tirar muito proveito disso. Eu consegui aprender de maneira que supriu as necessidades do semestre e não tive muitos prejuízos, coisa que eu achei que fosse acontecer porque eu já tinha uma resistência com esse processo de aulas remotas e EAD. Mas funcionou. E para terminar,
antes que o Instagram corte a gente, seu recado para quem vai entrar nesse universo agora. Tenho confiança que vai dar tudo certo. O TI tá sempre lá para você e tem uma boa internet, pelo amor de Deus. Mas assim, confie no seu processo e não se desesperem, porque eu acho que também os professores nesse processo se tornaram muito flexíveis com a gente. Entender que os outros têm muitos problemas e que as desigualdades estão aí para todo mundo. Então, é uma realidade totalmente diferente de cada aluno e esse momento fica muito mais explícito isso. Então, acredite que vai dar certo, porque vai. Eu fiz minha V3 com glória, tirei uma boa nota, eu consegui fazer, porque agora já tenho internet em casa. Então, confie que vai dar tudo certo e acredite no seu potencial de estudos. Que ótimo. Obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Vi sua produção. Nem tinha falado tanto com você para saber todas as suas dificuldades desse semestre, mas o que chegou para mim foi a produção linda e maravilhosa do card de estágio básico. Mas fico muito feliz, né? Apesar de não ter conseguido acompanhar tanto individualmente, fico feliz que deu tudo certo. Viu? Muito, muito obrigada pela participação. Tchau, tchau, querida. Tchau, boa noite todo mundo. Boa. Gente, eu vou encerrar aqui rapidinho, que eu tô com medo do Instagram cortar e eu não sei o que acontece se o Instagram cortar. Temos muito a discutir sobre essa experiência do estudante em ensino remoto. O CRP está discutindo isso, mais especificamente relacionado aos estágios. Falamos aqui da experiência de alguns alunos que, obviamente, se estão podendo aqui falar comigo, eles estão incluídos no processo ensino-aprendizagem. E quando a gente fala, exalta a experiência, a superação desses alunos, a gente não está querendo deixar para trás todo mundo que não conseguiu, né? Todos os estudantes pelo Brasil afora que não estão conseguindo sustentar esse modelo, esse ensino remoto, por diversas razões, que nossos estudantes aí deram algumas, né, que eles superaram, mas que nem todo mundo tem essas condições. O que me orgulha muito é a gente conseguir manter esse ensino, possibilitando que as pessoas continuem realizando seus sonhos, seguindo com seus projetos de felicidade. Né? Especialmente no início da pandemia, eu percebia como era estruturante para a rotina do aluno ele ter pelo menos aquela coisa que estava seguindo normalmente, que eram as aulas. Então, eu tenho certeza que, apesar dos que perdemos pelo Brasil inteiro, estudantes que não conseguiram seguir com o ensino remoto, eu fico muito feliz pela diferença que fizemos com os que conseguiram, porque eu tenho certeza que fizemos essa diferença para eles realizarem seus sonhos, para eles se prepararem para o psicólogo que é necessário nesse mundo que vem aí. Tá certo? Muito obrigada por todo mundo que participou, né? Jefferson, Ciro, Jais, Cristina, que estavam aqui nos comentários, Fabiane também, Luciane, George, que deram suas participações. Tá bom? A gente se vê ao longo do semestre nas próximas lives. Tchau, tchau, pessoal.